Iniciamos o terceiro e último bloco no programa Dentro do Fato, aqui na TV Beltrão. Estamos conversando com o Dr. Kitty Abdala. Dr. Kitty, no bloco anterior, o Adir colocou para o senhor a questão como que nasceu também essa vocação de piloto. Que o Kitty, além de médico, falar 6 línguas, palestrar em 180 países, músico, bailarino, mas também é piloto. É uma necessidade, porque quando chovia, daqui a Curitiba levava 3, 4 dias. Eu acho que o gaúcho não é um povo, é uma instituição. Porque onde você vai, meu Deus, daqui o Amazonas, o gaúcho, meu Deus do céu, abriu todas essas fronteiras, né? E aquelas minhas gringas que vêm do norte, ali de Caxias, né? Elas não me chamam nem de Dr. Kitty, porque são minhas clientes de 50 anos. Quito, eu quando me deito do lado direito, me ataco os figos. Quando me deito do lado esquerdo, me ataco o baço. E quando me deito de barriga para cima, me ataco o estômago. Eu digo, mas por que a senhora não se deita de bruço? Daí me ataco o Giuseppe. Dr. Kitty, nesses seus 50 anos de Francisco Beltrão, completando meio século de Francisco Beltrão, o senhor teve uma importância muito grande em tudo que aconteceu na história de Francisco Beltrão. A política algum dia lhe apeteceu? Teve oportunidades? Não, quando eu cheguei aqui, inclusive, eu fui lançado com o meu compadre, o Florido Penso, meu querido compadre. Mas meu Deus do céu, não tinha chance nenhuma, porque eu não podia trabalhar, não podia, porque o movimento era tanto no hospital, eu não pude. E quase que me elegi, mas depois daquela nunca mais. Agora, eu tive cargos importantes, fui, modéstia à parte, fui chefe da regional 25 anos, fui 2 vezes secretário de saúde, fui presidente, superintendente do IP, reformamos todo aquele prédio do IP. O senhor foi secretário de saúde do município de Beltrão também algumas vezes? Duas vezes, do João e do Nelson Meurer. Então, a gente nunca deixou. Dr. Kitty Abdala, ao longo dessa sua vivência de Francisco Beltrão, o senhor teve uma participação bastante grande na comunidade. O senhor, inclusive, trabalhou na ONU. E o senhor sempre pregou muito a questão de laqueaduras, questão da controle de natalidade. Houve até alguns comentários, alguns tempos atrás, que isso fazia parte de uma política internacional e que o senhor servia a esses interesses da ONU. O que existe de verdade nisso? Na realidade, há uma política internacional que era das Nações Unidas, do Banco Mundial e da Universidade Johns Hopkins. E nós treinamos médicos no mundo inteiro para diminuir um pouco a população. Porque não é possível. Nós fomos muito combatidos por causa disso. Inclusive, o planejamento familiar é a única arma que você tem contra o aborto. O aborto é um crime sem nome. Se cada mulher pudesse sentir e ouvir um feto sendo estraçalhado por uma cureta assassina, ela jamais deixaria praticar o aborto. Porque é uma coisa tremendamente desumana. Agora, o planejamento familiar, em que eu sempre lutei, inclusive eu fui entrevistado pelo Carlos Monfort, que é colega de vocês, no Bom Dia Brasil, sobre planejamento familiar, que eu tinha um programa nacional, que nós lançamos através do LAIS. Quase botaram o homem na rua, só porque ele falou em planejamento familiar. O que nós queríamos evitar? A explosão populacional, que existe em São Paulo, Rio, Salvador, Recife. Você fala nós quem? Como surgiu essa ideia? De onde veio? Era um programa internacional? Não. Esse era nacional. Programa de governo? Não. Programa do Lions. Do Lions. Eu apresentei o programa, eu fiz o módulo do programa. E era um programa muito simples. E nós teríamos evitado a superpopulação. Porque você veja, as favelas no Rio viraram todos traficantes. Por quê? Excesso de população. Porque, olha, você veja a Austrália.
A Austrália tem o tamanho do Brasil, é uma ilha, um continente. Mas ela tem 20 milhões de habitantes, o Brasil tem 200 milhões de habitantes. Mas, quer ver, Adir, esse assunto nós vamos ter que tratar um outro dia com o Dr. Kitt, para nós trabalharmos só sobre o planejamento. É interessante a gente discutir isso, porque o Dr. Kitt foi uma das primeiras pessoas que começou a trabalhar aqui na região, e eu, como pessoa de imprensa, acompanhei isso sobre planejamento familiar. Não deixaria de perguntar para o senhor, que já palestrou em mais de 180 países. E teve um fato nos Estados Unidos que o senhor palestrou para governadores americanos. E que o senhor foi interpelado. Eu gostaria que o senhor contasse essa história para os nossos espectadores. Foi em 1970. 1970, o Brasil, era a época da Revolução, o Brasil crescia 11,5% ao ano. No governo do Médici, eles estavam começando a construção de Itaipu, de Três Pinheiros, de Tucuruí, fizeram a ponte Rio-Niterói, instalaram comunicação no Brasil inteiro. Foi a única época que o Brasil foi para frente, na realidade. Mas, infelizmente, houveram muitos sequestros. Então, foi sequestrado o embaixador da Itália, do Japão, dos Estados Unidos. E eu tinha que fazer uma palestra em setembro. Eu tinha que fazer uma palestra em São Juan de Porto Rico. Daí o diretor da Panamérica chegou e disse: Kitt, você vai viajar sábado para o México. Por que você não viaja na quinta conosco? E no domingo nós vamos assistir o jogo Brasil e Itália, lá no Estádio Azteca. Daí, eu só conhecia de jogo só o estádio anilado, né? Então, era uma oportunidade. Daí eu aceitei na hora, assistimos o jogo, fomos tricampeões e tal. E no dia seguinte eu fui a São Juan de Porto Rico, no Sheraton Atlântico, um hotel maravilhoso, e fui falar para 2.000 governadores de lá do mundo inteiro. Daí os anfitriões chegou: Dr. Kitt, o senhor vai ter que falar em inglês, porque se o senhor falar em português aqui ninguém vai... É código de guerra. Perfeitamente, é código de guerra. Daí eu digo: não tem problema. Daí ele disse: mas o senhor não trouxe o texto por escrito? Não, eu não. Se eu for ler, eu me atrapalho, tem que ser no gogó. Mas o senhor vai falar, enfrentar esses 2.000, e se ele der uma parte? Eu digo: eu respondo. E daí eu estava tricampeão. Todas aquelas maravilhas que estavam acontecendo no Brasil, né? E eu botei, e dei umas atochadas, porque não tinha ninguém para conferir. Então, mas eu vi que o governador do Alabama não estava gostando da minha conversa. E não teve dúvida, no meio da minha palestra, eu botando o Brasil lá em cima, eu disse: uma parte. Daí, pois não, vocês lá no Brasil continuam a sequestrar embaixadores estrangeiros? Foi um mal-estar. Eu digo: meu caro governador do Alabama, o Brasil e nós brasileiros, estamos em estágio de evolução. Nós não temos ainda a fabulosa cultura do povo norte-americano para começarmos a matar nossos presidentes. Por enquanto, nós só sequestramos. Mas, doutor Kitt, infelizmente nós chegamos ao final do nosso programa. Eu já quero deixar aqui um convite para nós trabalharmos o assunto sobre planejamento familiar. Um outro dia, outra oportunidade. Eu gostaria de deixar esse convite, esse compromisso. Eu acho isso importantíssimo. E aí eu deixo aí 30 segundos para as suas considerações finais, doutor. Você sabe, eu antes de terminar, eu gostaria de fazer um apelo aos senhores ouvintes deste programa tão maravilhoso, que leva ao seu lar conhecimento de todas as estirpes. Nós vivemos num mundo de desperdício. Nós desperdiçamos a xícara de café de plástico, que tomamos o café e jogamos fora. Desperdiçamos o copo de plástico, que tomamos água e jogamos fora. Vamos desperdiçar tudo, meus queridos ouvintes, menos o amor que devemos ter para com os nossos semelhantes. Muito obrigado. Quero agradecer a presença sempre do comunicador Adir Seleski, agradecer a sua presença, Dr. Kitt, agradecer também aos nossos telespectadores que nos têm dado uma audiência enorme nos nossos programas. Lembramos a todos
que o programa Dentro do Fato vai ao ar na TV Beltrão todas as quintas-feiras, às 21h40, na sua primeira edição, na segunda edição, no sábado, às 17 horas. Lembramos ainda que o nosso programa está no site. Acesse lá, www.dentrodofato.com.br. Até lá e fiquem todos com Deus.